Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Estamos acompanhando a repercussão do caso do padre Danilo César, lá da Paraíba. O padre, na sua homilia, ele fala a respeito da doutrina católica, defende a doutrina católica dentro da igreja para o povo católico e deu uma repercussão grande. Ele cita o caso de Orixás, do falecimento da Preta Gil. E, diante dessa repercussão que ocorreu, principalmente por causa da mídia, nós sabemos que a mídia ela tem esse alinhamento progressista, que você não pode tocar em nenhum assunto, vamos dizer assim, doutrinário católico, que já começa a falar que é fundamentalismo. É isso que nós vemos. E diante dessa repercussão, a diocese ficou com medo, ao invés de dar o apoio ao padre, defender aquele que estava defendendo a igreja, a diocese tirou, vamos dizer assim, o time de campo, deixou a batata quente na mão do padre e meio que quase que apoiou, aqueles que estavam criticando o sacerdote. Pois bem, então, acompanhando todo esse caso, eu trouxe as informações dos outros vídeos. Teve até um vereador lá de Campina Grande que defendeu mais o padre do que o próprio bispo diocesano do padre. Pois bem, agora católicos de verdade, advogados católicos soltaram uma nota de repúdio contra essa perseguição que está ocorrendo para esse sacerdote, contra esse sacerdote, o cancelamento que estão fazendo com esse sacerdote. Meus parabéns para os advogados católicos. Nós precisamos de advogados verdadeiramente católicos que defendam a fé católica. Então eu vou ler a nota de repúdio dos advogados aqui e fica o meu apoio aos advogados e apoio ao sacerdote. O grupo de advogados católicos de Campina Grande, por meio da presente nota, vem a público manifestar sua preocupação e seu repúdio em relação às recentes acusações de intolerância religiosa dirigidas ao padre Danilo César, sacerdote de nossa diocese, em razão de falas proferidas em exercício legítimo de sua missão pastoral. Por amor ao direito, registramos o entendimento de que a liberdade de consciência, crença e culto está assegurada na Constituição da República, abarcando o imperativo democrático de respeito entre as diferentes crenças e visões de mundo em uma sociedade plural. Este mesmo direito constitucional, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, se traduz na compreensão de que liberdade de religião é a liberdade de acreditar e fazer proselitismo em um ou outro sentido, por amor à verdade, como realidade revelada por Deus, centralizada em Jesus Cristo e que orienta a vida e a fé, exposta nas Sagradas Escrituras, na tradição e no magistério da Santa Igreja Católica, respeitamos os elementos de verdade e bondade presentes em outras tradições, como ensina o catecismo, e entendemos como incabíveis
os ataques proferidos, entendemos que como incabíveis os ataques proferidos ao sacerdote em pregação realizada em total consonância com a doutrina católica dentro de um templo católico durante a Santa Missa. É isso que eu já havia falado desde o primeiro vídeo. O padre está exercendo o seu ministério para católicos dentro de um templo católico. Não venha querer enfiar o bico, porque se tem esse enfiamento de bico no meio, o que acontece? Já não se pode mais pregar o que se crê. Isso daí é contrário à própria Constituição que nós temos. Os ataques e acusações se baseiam em recorte descontextualizado da homilia, voltada exclusivamente a fiéis católicos, em que se expressam convicções próprias da fé professada com base em sua doutrina milenar e notadamente amparadas pelo catecismo da Igreja Católica. Por isso, nós, advogados católicos que professamos nossa fé na Diocese de Campina Grande, conscientes de nosso papel na promoção e defesa das garantias constitucionais, reiteramos o nosso compromisso com a irrestrita defesa da liberdade religiosa, manifestamos nosso total repúdio aos ataques proferidos ao sacerdote e nosso apoio irrestrito ao padre Danilo César. Isto mesmo. Então, o canal Católicos de Verdade também apoia integralmente o padre, porque os nossos sacerdotes têm que ter o direito de pregar a verdade e a doutrina na Igreja Católica. É isso. Essa é a grande verdade e o grande X da questão, tá? Cônscios de que o bom direito prevalecerá e que os fatos serão devidamente esclarecidos, sem que haja prejuízo à liberdade de culto, à expressão religiosa e ao exercício legítimo da missão da Igreja, reiteramos o nosso suporte ao padre para todas as medidas jurídicas cabíveis à reparação de danos e em face da denunciação caluniosa perpetrada. Campina Grande, 30 de julho de 2025, advogados católicos. E assinam aqui 32 advogados lá da Diocese de Campina Grande. O que eu posso dizer e o que eu posso falar a respeito disso? Ó, isso aqui, ó. Meus parabéns. Se toda a Diocese tivesse um grupo de católicos de verdade, que são praticantes, eu falo no sentido de verdade porque se praticam a sua fé. Esse negócio de ser católico, que eu batizei e não pratica, então não é católico. Em toda a diocese, nós precisamos de advogados católicos para defender a fé e defender os nossos padres. Para os padres terem a liberdade de ensinar o que a igreja sempre ensinou. Nós precisamos de jornalistas católicos nas nossas dioceses. Jornalistas católicos para que a informação não seja deturpada no meio desse processo informativo das pessoas, que a verdade seja escrita, falada, gravada e mostrada também. Então, em todas as áreas de atuação, nós precisamos de católicos comprometidos em defender a igreja e defender a verdade. Isso que é o grande X da questão. Parabéns aos advogados e parabéns a todos aqueles que estão defendendo o sacerdote. Eu vi que nos comentários do meu vídeo teve centenas de pessoas dando apoio ao sacerdote. Por quê? Porque nós entramos naquele X da questão. Hoje tem pessoas de outras religiões indo para a fila da comunhão nas nossas paróquias e vestidas com vestimentas que mostram que pertencem a outras religiões que não são a católica. E daí o padre nega e fala assim, não, vocês não podem comungar porque vocês não são católicos. Para se comungar você precisa estar em estado de graça, ter se confessado, abandonado a outras práticas que não a católica. Então,
chegam na fila da comunhão e querem comungar. E se não der a comunhão, eles vão falar que é intolerância e preconceito. Hoje, se dentro da igreja não se poder anunciar o que a igreja crê, aonde nós vamos parar? Não precisa de igreja. Não precisa de nenhuma igreja, não precisa de nenhuma fé, não precisa de nada, porque daí você não pode ter nada. Mas nós temos o direito resguardado na Constituição. Da mesma forma que eu, como jornalista, eu tenho o direito de expor fatos, expor verdades, desde que eu não esteja inventando. Porque senão vira a casa da mãe Joana, né? Como que vai ter denúncia se o jornalista não pode denunciar? Aí tem gente que fica com dorzinha de cotovelo e fala: usei a imagem, fiz isso, fiz aquilo. Eu sou jornalista, eu tenho diploma, né? Estou registrado no Ministério do Trabalho. Então, como que fica? O jornalista não pode defender a verdade, o advogado não pode defender a igreja, o padre não pode pregar o evangelho, e daí como é que fica? Não fica, né? Então, meus parabéns aos advogados por defenderem a fé católica de fato, tá bom? Que Deus nos abençoe na defesa da fé. Salve Maria e que viva Cristo Rei.